Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 45. Espere! Ezio chamou Surro com urgência. Você não vai entrar agora, vai? Vou entrar imediatamente. Então vai ter um grande problema. Ezio fez uma expressão séria enquanto apontava para a areia vermelha que caía como um deslizamento de terra do portal vermelho. Você não consegue sentir o calor agora? Se entrar descoberto, não vai apenas acabar com queimaduras. Pode se sufocar até a morte com o calor. Na verdade, só de chegar perto daquela areia vermelha os fazia sentir o calor. Era perigoso entrar cegamente sem nenhuma contramedida. Mas então... Loja. Surro abriu a janela da loja e escolheu um item. Tap. Comprou o item. Colar do Fantasma de Fogo. Item. Colar do Fantasma de Fogo. Dificuldade de obtenção. Classe D. Tipo. Acessório. Um colar imbuído de proteção divina. Quando usado ao redor do pescoço, bloqueia o calor. Surro rapidamente colocou o colar de aparência suspeita em seu pescoço. Item. Colar do Fantasma de Fogo foi equipado. Swoosh. Imediatamente, o colar tornou-se gradualmente transparente e desapareceu do pescoço de Surro. E, ao mesmo tempo, seu corpo de repente se sentiu revigorado. O calor externo está bloqueado. Oh! Vendo isso, Ezio, que estava importunando Surro diligentemente, ficou atordoada. Que legal! Surro fez uma expressão satisfeita. Comprou outro colar e entregou a Ezio. Aqui. Oh! Certo. Ezio aceitou desajeitadamente o colar. Ela fez uma expressão confusa com a energia misteriosa que sentiu do colar. A proteção do Fantasma de Fogo. Onde você conseguiu esse tesouro? Tesouro? Sim, tesouro. Itens com essa proteção raramente são repassados para o mundo exterior. Deve ter pertencido a uma tribo que foi destruída durante a Guerra dos Deuses Exteriores. Ezio olhou em volta para ver se o colar era estranho e rapidamente o colocou em seu pescoço. Sentindo-se revigorada, seus olhos se abriram amplamente. Uau! Seria bom usá-lo em dias normais. Bem, pelo menos não vamos nos queimar. Isso é ótimo. Ezio enfatizou embaraçosamente o perigo. Mas isso não muda o fato de que ainda é perigoso. De qualquer forma, já que você me deu um presente tão bom, vou te ensinar algo bom. Algo bom? Ezio levantou a mão. É como um truque de mágica usado em momentos como este. Swoosh. Uma aura transparente começou a fluir da mão de Ezio. Assim, Ezio levou a energia para o rosto e a usou como uma máscara. É como colocar uma fina película protetora no rosto. Isso manterá os grãos de areia longe de seus olhos e boca. A propósito, também pode ser usado debaixo d'água. Oh? Os olhos de Surro brilharam com a dica inesperada. Ele estava procurando algo como um capacete na janela da loja, mas não encontrou. Claro, será difícil no começo. O ponto principal é manter o escudo o mais fino possível, então é necessária a habilidade de controlar a mana. Vou te mostrar mais algumas vezes. Funcionou. Swoosh. Ezio ficou surpresa que Surro conseguiu fazer aquilo depois de apenas uma tentativa. Certo. É assim que se faz. A finura está ótima. Era um controle perfeito de mana. Levei anos para torná-la tão fino. Ezio sentiu que aquilo era meio injusto. De repente, houve um som que veio do lado. Beru deslizou o rosto para fora e exibiu um olhar arrogante. É ridículo se surpreender por isso. Nosso jovem mestre foi uma criança prodígio desde o início. Quando ele era um bebê, em vez de andar no chão, ele andava pelo ar. Eu não perguntei. Você acha que isso é tudo? Ele aprendeu Hangul aos 5 anos de idade, aritmética aos 6 anos. Eu disse que não perguntei, seu burro idiota. Eles tiveram um bom começo. Quando tudo estava pronto, Surro escalou as costas de Aracne com Ezio. Felizmente, a carapaça de Aracne era tão dura quanto uma armadura, então o passeio seria bastante confortável. Venha, vamos. Kirk. Ao comando de Surro, Aracne começou a rastrear de volta para a cachoeira de areia derramando suas enormes garras. O método era um pouco fascinante. Primeiramente, Aracne empurrou a areia de um lado para o outro com suas garras gigantes. Simultaneamente, uma teia de aranha preta foi ejetada de seu corpo, e os grãos de areia empurrados para fora ficam grudados.
Então, quando os grãos endureceram em sua forma cavada, um túnel foi criado para que Aracne se movesse. O túnel desmoronou rapidamente devido ao derramamento contínuo de areia de cima, mas Aracne teve pelo menos tempo suficiente para se mover. Surro admirou todo o processo. Oh, você é realmente como um inseto. É óbvio, porque ela é um inseto. Beru respondeu por Aracne, que não conseguia falar. Krk! Aracne, com Surro e Ezil a bordo, moveu-se vagarosamente pela cachoeira de areia. Beru ficou impetuosamente com os braços cruzados sobre o focinho de Aracne e apontou para a suposta direção deles. Vá à nave-aranha. Ultimamente, Beru tem estado obcecado com os dramas históricos de Yi Sun-shin. Eles não sabiam quanto tempo demoraria. Era como se um cavalo nadasse vagamente na areia, praticamente sem luz. Mas Surro teve uma ideia. Apenas mova-se para cima, não importa o quê. Kirk. Aracne seguiu o comando de Surro e imediatamente desenterrou a areia verticalmente. Certo, então. De repente, os sentidos de Surro enviaram um grande aviso. Sentindo uma forte sensação de crise que lhe deu arrepios, Surro gritou sem nem pensar nisso. Desvie para o lado! Merda! Ao comando de Surro, Aracne imediatamente se virou. Bang! A parede do túnel explodiu repentinamente e algo enorme saiu dela. Era como um trem correndo nos trilhos do metrô. Swoosh! Algo grande, grosso e longo passou por eles com grande força. O que é isso? Ezil ficou horrorizada. Estava tão escuro que ela não tinha como saber o que era. Mas era visível aos olhos de Surro. Uma identificação vermelha foi anexada a ele. Centopeia de areia com dente envenenado. É uma centopeia! Uma centopeia! Ao ouvir isso, a pele de Ezil empalideceu rapidamente. Não era porque ela tinha medo de insetos, mas porque nunca era bom encontrar um monstro gigante no chão assim. Além disso, se o tamanho fosse muito grande para manusear. Swoosh! Não houve tempo para maiores considerações. Desvie disso! Krk! Antes que Surro pudesse terminar suas palavras, Aracne cavou freneticamente na areia para fugir dele. Swoosh! Eles podiam ouvir o som de escavação que se aproximava a cada minuto logo atrás deles. Não vá para o lado! Krk! Surro instruiu desesperadamente Aracne na direção, confiando em seus sentidos. Então, um enorme trem passou por eles de uma distância muito próxima. Felizmente, a centopeia de areia era tão longa que parecia não ser capaz de virar imediatamente depois de definir sua direção. Vou tentar impedir. Beru correu apressadamente em direção à centopeia de areia e a chutou. Tuck! Em vez disso, foi Beru quem saltou para longe. Ainda assim, ela deu uma guinada muito leve. Está tudo bem, então suba, para o chão. Krk! O julgamento de Surro estava certo. Krk! Eventualmente, Aracne conseguiu rastejar pela areia vermelha e subir até o chão. Em um instante, a deslumbrante luz do sol atingiu os olhos de Surro e Ezil. Depois de um momento de ajuste, eles agora podiam ver. Um deserto vermelho se estendia infinitamente diante de seus olhos. Era um verdadeiro deserto. Teríamos morrido de calor sem o colar do fantasma de fogo. Eles não podiam baixar a guarda. Um enorme pilar de areia ergueu-se logo atrás deles. Krk! Aracne caiu para trás sob a pressão intensa. Surro e Ezil, que estavam em cima dela, também caíram no chão. Depois de rolar várias vezes no chão, mal se equilibrando na areia, eles abriram os olhos para a cena à sua frente. Crick! Uma centopeia de areia rompeu a areia. Centopeia de areia, com dente envenenado. Uma figura bizarra e repulsiva apareceu diante deles. Surro observou por um momento. 2 dentes do tamanho de uma criança presos sob a cabeça da centopeia de areia. Apenas olhando para o nome, Surro poderia adivinhar o que aconteceria se fossem atingidos. Observando aqueles enormes dentes e mandíbulas abrindo e fechando sem parar, devia... Parece que estala os lábios. As palavras de Ezil eram inconfundíveis. A centopeia de areia imediatamente os atacou, abrindo a boca e rompendo a areia.
Swoosh! Kia! Corre! Ezio e Surro gritaram ao mesmo tempo, viraram as costas e começaram a correr pelo deserto. A centopeia gigante os perseguiu, criando ondas de areia. Ezio mordeu o lábio e fez cara de ressentida. Se ao menos minha força estivesse intacta. Seu orgulho foi ferido. E pensar que um demônio nobre conhecido estaria em uma situação em que sua vida estava sendo ameaçada por uma besta tão grande e estúpida. Mas, passado é passado. Agora não era hora de mostrar orgulho mesquinho. Ele é um cara com quem nunca podemos lidar com nossa força atual. Por enquanto, temos que voltar ao mundo das sombras. Ezio rapidamente olhou para Surro e gritou. Surro! Vamos recuar por enquanto. Hein? Quando se virou, Surro de repente ficou enorme e estava dando um gancho na mandíbula da centopeia de areia. Usou a habilidade, Armadura do Gigante. Surro quebrou a pedra rúnica e aprendeu uma nova habilidade. Com essa habilidade, ele dobrou de tamanho e entrou em combate corpo a corpo com a centopeia gigante. Bum! Smack! Ele esmagou seus dois grandes punhos alternadamente no rosto da centopeia e passou os braços em volta de seu pescoço grosso para sufocá-la. Kick! Como se estivesse com dor, a centopeia lutou com seu longo corpo em forma de trem e se enrolou no corpo de Surro. Um verdadeiro choque de força e poder. Oh, meu Deus! Ezio ficou muito chocada com a batalha que estava testemunhando. Quando ele se tornou tão forte? Ela tinha tanta certeza de que até ontem, Surro não tinha esse tipo de força. Essa é a habilidade do jovem mestre. Beru estava prestes a se exibir. Swoosh! De repente, outro pilar de areia se ergueu bem diante de seus olhos. Ah, caramba! A expressão de Ezio endureceu. Não foi apenas um ou dois desta vez. Swoosh! Swoosh! 7 centopeias de areia se ergueram da areia e os cercaram. No entanto, apesar de estar cercado por elas, Surro ainda era forte. Seu olhar inexpressivo escaneou cada uma delas. Surro! Ezio engoliu em seco com a garganta seca. Quanto você evoluiu? Surro assentiu e se virou. Como esperado, devo fugir.